Fala aí, meus amados. Hoje na série Jesus na Casa, o episódio é Jesus levou alegria. Nessa casa que nós vamos falar que Jesus estava acontecendo um casamento. Peraí, a série é Jesus na Casa, agora você está falando de Jesus no casamento? Fica um pouco meio estranho mesmo. Mas temos que entender que as festas de casamento naquela época era realizada na casa do pai do noivo. Então Jesus está na casa, meu amado. A Bíblia vai dizer que estava tendo esse casamento, que Jesus, sua mãe e seus discípulos eram convidados. E eles estavam todos lá, brincando, sorrindo, dançando, se divertindo, até que chegou a má notícia. Acabou-se o vinho. E para nós trazermos para o nosso dia de hoje, porque o Senhor quer falar, a Bíblia, quando ela vai falar de vinho, ela está falando de alegria. E aí Maria, ela chega até Jesus e fala, olha, acabou-se o vinho. Jesus olha e fala, não é chegada ainda a minha hora. Mas Maria pega para todas aquelas pessoas que estão trabalhando naquele casamento e fala, fazei tudo o que ele disser. Jesus pede para encher ali uns barris com água, assim eles fazem, e Jesus pede para que sirva. Quando eles bebem, meu amado, ali é a transformação da água para o vinho, você deve ser conhecedor dessa passagem. Ele fala, uau, geralmente deixa-se o pior vinho por final, só que aqui não, aqui o melhor vinho veio no final. E a Bíblia vai terminar essa passagem falando que os discípulos creram no Senhor Jesus. E assim como o primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia, público, foi em um casamento representando ali um lar, uma família, assim eu creio também que o milagre de Jesus vai chegar aí na sua casa, na sua família. E a primeira lição que eu tiro dessa história é as más notícias. Acho que todos, diretamente ou indiretamente, estão sendo atingidos por tudo isso que está acontecendo. Nós estávamos lá com a nossa vida, trabalhando, estudando, tendo a nossa rotina, até que chegou a má notícia. E nós estamos sendo bombardeados por más notícias, meu amado, por má notícia, sabe? Aqui em casa, todos nós trabalhamos por conta. E não é de hoje que nós estamos perdendo o cliente. E quando eu estava preparando essa ministração, a minha esposa sentou comigo e falou, olha, perdemos mais um cliente. Se acontecer de mais um ter que romper o contrato, a gente já vai começar a ter certas dificuldades. E eu estava montando essa ministração e estava recebendo essa notícia, meu amado. Estava recebendo essa notícia. Mas foi quando eu percebi que a felicidade do Senhor não é nos deixar isento de más notícias, mas é uma certeza da transformação. Não foi porque Jesus estava naquele casamento que evitou que o vinho acabasse. Não é porque Jesus estava no barco, em outra passagem, que evitou que a tempestade atingisse o barco, mas foi por Jesus estar no barco, Jesus está no casamento, que a tempestade foi acalmada e algo foi transformado naquele casamento, trazendo de novo a alegria, meu amado. Sabe, Abacuque, um dos profetas do Antigo Testamento, ele vai falar um dos versículos mais lindos no seu pior momento. Ele vai falar, ainda que a figueira não floresça, ainda que me falta a uva, ainda que não tenha a safra do azeite e me falte alimento na lavoura, não tenha ovelha no curral e nem boi nos estábulos, eu exultarei ao meu Senhor, me alegrarei ao Deus da minha salvação, meu amado. Sabe, aquele casal não chamou a Jesus porque acabou-se o vinho. Aquele casal chamou a Jesus porque Jesus faz parte da sua história.
E aí foi quando eu entendi tudo isso, olhei para a cara da minha esposa e falei, amor, Jesus faz parte da nossa história, Jesus é a nossa história. Ele está na casa. Vamos passar o que tiver que passar, mas isso não pode oscilar a nossa devoção ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Sabe, se você, meu amado, já tem o costume de cultuar a Deus, está sendo bombardeado por más notícias, não pode oscilar, não pode desistir, não pode se mudar a nossa fé e nem as nossas emoções. Não pode se alterar isso, que você continue do mesmo jeito, com as mesmas devoções ao nosso Senhor. E você que não tem esse costume e hoje está sendo totalmente invadido por esse amor, com essas más notícias, você está se apegando a Ele. Não deixe quando tudo isso passar, que passe também essa comunhão que você está tendo com Ele. Sabe, o apóstolo Paulo ele vai escrever algo fantástico. Ele vai falar assim, não estou falando isso por necessidade, pois eu aprendi a me adaptar-me em qualquer circunstância, pois eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é de ter de comer e eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter pouco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo ele não oscilava a sua comunhão com o Senhor mediante as circunstâncias, meu amado. Nós temos que entender que por mais que por todos os lados nós somos pressionados, mas não ficamos desanimados, por mais que ficamos perplexos, mas não ficamos desesperados, por mais que nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados, e por mais que nós somos abatidos, não vamos ser nunca destruídos, meu amado, porque quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes em Cristo Jesus. É aí que nós somos fortes em Cristo Jesus. Tudo isso vai passar. Jesus transformou ali a água em vinho. Jesus vai transformar tudo isso. Jesus vai transformar. E nós temos que entender, meu amado, que nós temos que prosseguir, porque há algo lá na frente bem melhor do que nós estamos vivendo aqui hoje. Assim como foi aquelas pessoas que quando experimentaram o vinho falaram, o melhor ficou para o final. Nós temos que entender que é algo lá na frente. Se nós mantemos a nossa comunhão com o Senhor do mesmo jeito, há algo lá na frente muito melhor do que nós estamos passando aqui hoje. A Bíblia vai dizer que o fim é melhor do que o início. Ela vai nos dar um conselho, ei, não seja tão leviano, começando pelo Espírito, agora quereis acabar na carne. Tem uma história que eu quero representar algo aqui para as nossas vidas. Há uma pessoa que fazia muito mal para uma cidadezinha e ele estava ali na beira de um rio e tinha que passar por outro lado e ele não sabia nadar. E aí vem duas pessoas dessa cidade e ele pede ajuda. Um já logo se recusou e falou, de jeito nenhum eu vou te ajudar. O outro pegou e falou, não, por mais que difícil, eu vou te atravessar para o outro lado. E colocou ele assim nas costas e atravessou. Largando ele na outra margem do rio, os dois ainda prosseguiram uns 5 quilômetros para frente. Aquele ali, né, o outro que não levou, ficou totalmente indignado. E foi os 5 quilômetros questionando por que ele fez aquilo. Quando eles chegaram no destino, aquele outro que levou, né, o sujeito, olhou para ele e falou, ei, eu só levei ele, só aquele trecho do rio. Você está levando ele até agora. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nós oramos para que termine logo. Mas quando isso acabar, vai ser passado. Eu quero o novo do Senhor. E eu prossigo para o alvo, ciente do que Ele tem lá na frente para mim, é bem melhor do que o que eu vivi. Porque se você não se desprender e ir para o novo do Senhor, vai se passar 1, 2 anos, como foi aquele rapaz, e você ainda vai estar carregando toda essa situação com você. Toda essa situação com você.
o Senhor Jesus tem alegria para o meu lar e para o seu lar, meu amado.